Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, está escrito que, havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera, descansou. Olha, interessante que muitas pessoas me perguntam, pastor, Deus se cansa? Né? Porque a Bíblia fala que Deus descansou, ele é passivo de cansar. Ou então, muitos perguntam se o fato de estar se referindo aqui que Deus descansou é para simplesmente servir de exemplo para o homem, e etc. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Primeiro que Deus não se cansa. Em Isaías 40, 18, diz que Deus não se cansa e não se afadiga. Deus é Deus Todo-Poderoso, ele não se cansa. Né? É impossível nós pensarmos no limite físico de Deus, mesmo porque Deus é espírito, né? Então não haveria possibilidade de Deus se cansar. Mas também nós não podemos entender que essa passagem seja simplesmente para deixar um exemplo para o homem, um exemplo, apenas um exemplo, né? Também, mas não é só isso. Por quê? Porque Deus, os feitos de Deus, eles são sobrecarregados de sentido. Na verdade, eles não visam apenas um propósito, né? E principalmente, Deus trabalha com o princípio de urgência, de necessidade, etc. Né? Então, não é simplesmente para deixar um exemplo para o homem. Mas por que é então que a Bíblia está dizendo que Deus, tendo terminado a obra no sétimo dia, né? A Bíblia está dizendo aqui que foi no sétimo dia que ele terminou a obra, ele descansou. Na verdade, o que nós precisamos entender aqui é que esse descanso na verdade, é Deus colocando em suspensão o seu poder criativo. Né? É porque se Deus não suspendesse o seu poder criativo, ele nunca terminaria a obra. E como fala de obra, a obra é aquilo que foi acabado. Então, Deus, quando o mundo atingiu o propósito de Deus, Deus colocou em suspensão o seu poder criativo. Para nós entendermos melhor o que significa isso, nós podemos traçar uma analogia com a música, né? Com a pausa, com a figura da pausa na música. A pausa não é algo sem valor, né? A pausa ela tem muito valor na música. E o que é a pausa? A pausa é aquele intervalo de uma nota a outra onde há um silêncio. Então, aquele silêncio, aquela pausa, ela é muito importante para conferir a harmonia, ritmo e sentido à obra musical. Né? Então nós podemos entender esse descanso de Deus também como uma pausa. Aquele silêncio de Deus é compreendido entre o término da obra para colocar em suspensão o poder criativo de Deus. Porque se Deus continuasse falando, quando Deus fala, ele traz a existência às coisas. Então é aquela pausa, aquele momento em que ele colocou em suspensão o seu poder criativo. Né? E não é aleatório, porque essa pausa, esse descanso de Deus também confere harmonia à sua obra, confere, né, sentido à sua obra. Né? E aí sim, agora nós podemos entender como um exemplo para o homem, porque nós muitas vezes só pensamos em criar, só pensamos em produzir, em adquirir, em conquistar. Mas nós precisamos também, muitas vezes, dar uma pausa, né? Descansar, ou seja, colocar em suspensão o nosso poder criativo também. Né? Ah, mas o homem cria? Sim, o homem cria a partir das coisas já criadas. Deus, ele cria a partir do nada, ex nihilo. Né? Mas, de qualquer forma, muitas vezes a gente precisa dar uma pausa. Tem gente que é aqueles workaholic, né? Que eles falam, aquelas pessoas que trabalham 24 horas, né? Etc. Mas precisa de uma pausa. Você precisa colocar em suspensão essa sua capacidade criativa, imaginativa, essa capacidade produtiva que você tem. Né? Porque muitas vezes a harmonia que está faltando no restante da sua obra, no restante da sua vida, da sua existência, se dá exatamente por conta dessa pausa. Talvez você está achando que a pausa não tem valor, mas ela tem valor. É ela que confere, volta a dizer, cadência, harmonia ao conjunto da obra. Ok? Então eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você precisa de dar um tempo, colocar em suspensão a sua criatividade
Eu li um livro de um psiquiatra muito conhecido brasileiro, que ele fala a síndrome do pensamento acelerado. Quer dizer, as pessoas têm um pensamento acelerado, né? Parece que fosse tá ligado no automático, e isso não é saudável, não é? Então, nós precisamos então colocar em suspensão o nosso poder criativo também, de fazer e pensar mais em ser, né? Muitas vezes a gente quer fazer, produzir, criar, recriar, etc. Tal, mas está esquecendo de trabalhar o interior, trabalhar realmente aquilo que realmente tem valor. Esse problema aí do coronavírus, que o mundo está em quarentena, está apreensivo, está recolhido nas suas casas, né? Um mal que tem atingido o mundo todo aí. Quem sabe que isso aí é um alerta de Deus para que o homem venha observar essa questão da pausa, essa questão do descanso, não é? O homem precisa descansar. O homem não é só homos fazer, quer dizer, não é só fazer, não é só adquirir, ter, é ser. Talvez essa aí seja um momento do homem se voltar mais para Deus, se voltar mais para os seus sentimentos, né? Para o seu eu, para se interiorizar um pouco, para sua família, para as coisas, né? Para o lazer. Quem sabe que Deus está usando isso aí para chamar a sua atenção? Quem sabe é para que o mundo venha entender o sentido do descanso, da pausa. Ok? Eu quero deixar essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus. A pausa, ela é muito importante para conferir harmonia à nossa existência. Num outro vídeo que eu gravei, intitulado Como Atrair a Presença de Deus, ali eu expliquei quando os levitas foram buscar a Arca da Aliança, eles davam 6 passos e no 7º eles paravam e sacrificavam a Deus. O número 6 é o número do homem. Então, quer dizer, o homem dava 6 passos, tipificando aí, indo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. Mas o 7º era o dia, era o momento de parar e sacrificar a Deus e voltar para Deus. Eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus, que você venha entender o valor da pausa, do descanso e se voltar para Deus. O 7º passo que você precisa dar é para Deus, ok? Você tem 6 passos para andar atrás dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos, mas reserva o 7º para Deus, ok? Eu quero deixar essa palavra para você em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? E se você puder, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Meu nome é Edemir Aguiar, eu sou advogado e pastor do Ministério Voz do que Clama no Deserto. E antes de terminar, eu quero te dizer que lembre-se que só o Espírito Santo de Deus pode conduzir o homem no caminho de toda a verdade e não apenas a um aspecto desta mesma verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.